Oi gente, meu nome é Milene Monique, sou aluna do Arnaldo Busato, do 4º MA, e hoje eu vim apresentar para vocês minha aula de História, que o tema de hoje é sobre a população indígena aqui no Brasil, no país onde a gente mora. A população indígena representa uma grande parte de continentes de povos indígenas que ao longo dos anos sofreram um considerável decréscimo, que seja por extermínio, seja por doenças trazidas pelos colonizadores que vieram para o nosso país. E esses povos, eles já habitavam antes dos portugueses virem para cá. Então, eles eram distribuídos em 5 regiões do nosso país. Muitos povos já entraram em contato com os costumes, então, sejam indígenas ou os portugueses. Então, com tudo isso, alguns grupos já viviam isolados uns dos outros, tá? Então essa foi uma explicação breve. Vou mostrar para vocês agora, apresentar um vídeo sobre as raízes dos povos indígenas. Cariocas variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamento de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Bom, como visto no vídeo anterior, que foi apresentado os costumes, os trabalhos deles, a casa, as comidas, vou mostrar pra vocês que essa é a casa deles, tá? Que é feita de madeira, e para cobrir a oca eles usavam palha ou folhas de palmeiras. As comidas eram típicas do povo indígena, era beiju, que é parecido com a tapioca aqui do nosso país, e canjica, a famosa canjica. Festas, eles se pintavam, usavam frutas, alimentos,
sangue animal eles também usavam, e o trabalho era dividido entre os homens. Os homens que caçavam, pescavam, arrumavam as casas deles, as ocas, e as mulheres ficavam com os trabalhos domésticos, como cuidar das crianças, fazer a comida, a limpeza, organizar as tintas, né, para eles passarem no rosto quando tivesse alguma festa. Logo em seguida, após a gente finalizar a nossa conversa sobre as moradias, as comidas, festas, trabalhos dos povos indígenas, vamos realizar uma roda de conversa com as crianças e fazer as seguintes perguntas. Qual costume familiar vocês têm? Qual é o costume da sua família? O que motiva a sua família a ficar junta? E a comida típica da sua família, uma comida que não pode faltar na ceia de Natal, em alguma festa de aniversário, tá? E logo depois, cada aluno respondeu essas duas perguntas, vou perguntar para eles se eles conhecem o famoso barulho dos índios que eles fazem em eventos e que são protagonizados por eles, que é o famoso oco. Vou perguntar se eles sabem e logo em seguida eu vou ensinar para as crianças fazerem isso também. Para finalizar a nossa aula, eles irão copiar essas perguntas no caderno deles, responder lá, e cada um vai ganhar uma cópia dessa impressão, que é da Oca dos Índios, vão pintá-lo e assim mostrando para a professora, para eles receberem visto e terminando a atividade dos povos indígenas do Brasil. Os recursos utilizados na aula de história de hoje foi a impressão da moradia dos índios, que eles receberão, cada um, vão pintar e vão colar no caderno. O texto também, falando sobre a população indígena no Brasil, eles também vão colar no caderno, assim usando lápis de cor, lápis de escrever, borracha, cola, tesoura e só. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade.